Olá, estamos aqui para mais um vídeo mensal do nosso Fiagro EGAF11 ou EGA-F11. Eu sou o Bruno Lund, diretor da Eco Gestão de Ativos, e aqui comigo está Antônio da Luz, economista-chefe da Eco Gestão de Ativos. Olá pessoal, que bom estar com vocês, que bom estar contigo, Bruno. E Bruno, eu queria começar te fazendo uma pergunta que eu tenho certeza que aquele investidor que está aqui conosco todo mês, ele está louco para fazer. Porque aquele cara que está aqui com a gente todo mês, ele sabe que o mês de junho é um mês muito importante para toda a sequência dos meses e dos pagamentos do EGAF. Porque os meses de junho e de dezembro, por uma razão de safra, concentram a maior parte dos vencimentos dos CRAs dentro da carteira. E você vinha alertando os nossos investidores que nós não tínhamos nenhuma red flag, nenhuma yellow flag, nós não tínhamos nenhum tipo de preocupação. Mas agora, junho, ela é o mês valendo. Eu pergunto, Bruno, nós tivemos algum tipo de problema de pagamento, de inadimplência no mês de junho, ou tudo foi pago exatamente como era a nossa expectativa? Antônio, boa pergunta. Tudo foi pago exatamente como a nossa expectativa, para ser bem direto, né? Foram 21.862.000 reais, né, de pagamentos feitos agora em junho, né, no dia 30 de junho. Tudo de acordo com o esperado, né, 100% de adimplência, sem nenhum problema, como já vínhamos alertando nossos investidores, como o nosso monitoramento já vinha apontando que não teria nenhum problema, e foi de fato, né, o que foi realizado, né? Como a gente sempre fala, junho e dezembro são os meses de maior concentração de pagamento dos ativos, né, para dentro do fundo, né? E entrando esses 21 milhões, a gente já começou a se preparar, né, segurar, né, caixa suficiente para a gente conseguir fazer os pagamentos de dividendos futuros, né, até dezembro, que é quando é o próximo vértice de pagamentos do fundo. E com a parcela remanescente desse caixa, depois que a gente segura, né, esse caixa necessário para fazer esses pagamentos de dividendos, a gente já está se preparando para alocar, né? Inclusive na data de hoje, né, estamos no dia 18 de julho, né, vocês vão ver que eu encerrei com caixa, né, volumoso em junho, porque não deu tempo de alocar assim tão rápido, afinal eu recebi no último dia útil de junho, né, então não dá para receber e pagar, às vezes o recebimento chega no fim do dia, então não dá para você conciliar tudo ali no último dia do mês, mas a gente já na data de hoje, né, estamos gravando aqui no dia 18 de julho, eu já estou 100% alocado, ou seja, né, a parcela que era disponível para alocação, ou seja, que eu não preciso para pagar rendimentos futuros para vocês, né, no nosso ALM aqui, no nosso ativo menos passivo aqui, já está integralmente alocada. Então, a gente foi muito rápido nessa alocação, de novo demonstrando o poder da casa, né, da Ecoagro, de originação de bons ativos, né, e de capacidade de alocação tão logo a gente receba esse caixa dos nossos investimentos. Então, estamos bastante felizes de anunciar que 100% de adimplência sem nenhum percalço aqui. O monitoramento funcionou, né, Bruno? Porque isso não acontece por acaso. Vocês têm um monitoramento aqui, você e toda a sua equipe, ele é constante e chegou o dia e as coisas aconteceram como esperado. E o investidor pode ficar tranquilo, daqui até o final do ano temos os recursos para pagar os dividendos, né? A maior parte desses recursos já estão garantidos. Então, preocupação com o EGAF é zero, né? Exatamente. E falando em rendimentos, como é que foram os rendimentos pagos no mês de julho, que é o mês que estamos, mas que foram construídos ao longo do mês de junho? A competência de junho, perfeito. Bom, a gente anunciou no dia 2 de julho o pagamento de R$ 1,34 por cota, tá? Foi um dia útil a menos do que no mês anterior, em que a gente tinha anunciado R$ 1,41, tá? Mês de maio, 21 dias úteis, R$ 1,41. Um dia útil a menos, obviamente impacta, né, o resultado um pouco para baixo, né, mas sem nenhum problema aqui, R$ 1,34, tá? Versus um CDI aqui de 1,10%, tá? Esse valor foi pago para você no dia 9 de julho, inclusive feriado aqui em São Paulo, né, no dia 9 de julho, não no resto do país, mas aqui em São Paulo, né? Então foi pago, né, no 7º dia útil do mês, que foi dia 9 de julho. Esse valor, né, de R$ 1,34 equivale, tá, a CDI mais 4,14, né, para passar para você, investidor,
né? Então, é um rendimento que eu diria que foi bastante robusto, né? Como tem sido todos os rendimentos aqui ao longo do ano. Tá? No acumulado do ano, pagamos R$ 7,86, tá? Desde o início do fundo, para quem está aqui conosco, desde o início do fundo, R$ 55,84, né? Um volume bastante expressivo, né? Então, a gente está bastante satisfeito aqui, né, com o nosso pagamento de juros e, obviamente, com a capacidade de geração de resultado, né, e de dividendos ali dos nossos ativos. Tá? Um marco que eu acho que foi bastante interessante agora em junho foi que a nossa base de cotistas voltou, né, a crescer. Tá? Ela tinha começado a crescer, né, de uma forma bastante módica ali no último mês aqui que estávamos aqui, né, cresceu de 11.380 para 11.391 no mês passado e no mês atual continuou crescendo. Então, demonstra que os investidores estão voltando para o agro vagarosamente, né, conforme, né, o agro tem demonstrado suas forças. Né? Afinal, tivemos um PIB do primeiro trimestre, como já falamos em outros vídeos, né, que foi, né, muito forte, né, ou seja, de 2 dígitos, né, que carregou o PIB do Brasil nas costas. Né, as notícias, né, têm retomado, né, um quê de positividade com relação ao agronegócio, e isso tem feito, né, obviamente, vocês investidores ficarem mais confortáveis em voltar a investir no agro, independente do que a gente já vinha falando aqui, né, que quando o EGAF bateu R$ 84, ou seja, né, muito fora do preço justo, que está mais ali por volta dos R$ 100, a gente falava, olha, oportunidade de compra, né, não tem nenhum problema no fundo, os ativos estão super saudáveis, como de fato, né, como de fato veio se mostrando ser saudável. Né? Agora, né, a gente está um pouco mais distante, né, digamos assim, desse benefício de você comprar o EGAF com esse tamanho de desconto, né? Mas ainda o preço ainda está um pouco descontado. Né? Então, olha, o número de cotistas cresceu, acho que a turma está voltando, né, para o agro. Quando você olha, né, o preço de mercado que fechou em junho, tá? Estamos falando de R$ 94,18, né, ou seja, ainda um pouco descontado. Em relação ao patrimonial, que está R$ 99,04, né, no fechamento de junho também, estamos falando aqui de um deságio de 4,5%, 4,6%, tá? Ou seja, um deságio ainda bastante interessante, porque não só você vai fazer jus aos rendimentos, né, que tem rentabilizado em relação, né, ao valor de mercado, né, acima de CDI mais 4, como também a essa volta da cota, né, que de 94 para pelo menos uns 99,100, que é o que a gente julga que é o valor justo e que, ao longo do tempo, isso deveria acontecer conforme a gente for demonstrando a resiliência, né, do fundo e os investidores, né, voltarem a gostar do agro e a confiar novamente, né, nos investimentos ali voltados para o agronegócio. Né? Então, acho que essa é uma boa notícia que eu queria compartilhar aí com todos. Né? Quando a gente olha para o mercado secundário do ponto de vista de rentabilidade, né, o fundo rendeu 0,67%, né? A cota cedeu um pouquinho, afinal, né, a gente vai falar isso um pouco ali na parte de macro, né? A gente continua com pressão, né, internacional muitas por más conta notícias sistêmicas, né? De tarifa, isso, aquilo, deu uma chacoalhada em toda a indústria. Chacoalhada. E também localmente, né, toda a novela que a gente está verificando aqui com relação ao decreto que implantou a IOF, né, em alguns ativos e também a medida provisória que implanta imposto de renda nos ativos isentos. Ainda de forma subsidiada, ou seja, um imposto de renda menor do que em outras aplicações que não no agronegócio, mas tem uma MP que está aí, né, no forno, né, ainda não, os seus efeitos ainda não estão valendo, só valem a partir de 26, se for aprovada pelo Congresso, ainda está em debate se será ou não aprovado, né, mas quer queira ou quer não, é uma incerteza adicional que foi colocada na conta e que acaba chacoalhando, né, o mercado. Preço, né? Hoje, por exemplo, né, se essa MP, né, for de fato aprovada, né, os FIAGROS seriam tributados em 5%. Né? Então, todo o rendimento que hoje é isento teria uma tributação de 5%, ainda bastante subsidiada frente a uma tributação, né, regressiva de 22,5%, né, até 15%. Tá? Porém, é uma tributação, né? É uma piora em relação ao que você tinha, né, o status quo que você tinha pré essa MP. Né? A gente deve falar um pouco disso ali na parte de agro, mas acreditamos, né, que essa MP vai ser desidratada, que a tendência é que os FIAGROS fiquem de fora da tributação, continuem isentos, é o que a gente tem escutado, né, das nossas redes de relacionamento aqui, que estão lá conectadas ali com o Congresso.
Mas, de novo, é uma incerteza, né? Você nunca sabe o que vai sair desse jogo de forças, desse jogo político, esse jogo de poder. O que a gente tem visto é que é bem provável que os fiagros, né, não sofram essa tributação que hoje está lá na MP como 5%, então tem alguma desidratação e volte a ser zero. Mas, antes disso ser de fato, né, materializado, existe, né, essa incerteza e isso acabou batendo, né, no preço da cota, por isso que subimos apenas 0,67, porque na nossa visão, se não fosse isso, né, quando a gente olha para os indicadores, né, técnicos, o nosso EGAF vinha subindo maravilhosamente bem numa toada bastante positiva, né, de inclinação bastante positiva, até vir essa medida, né, do governo, né, chacoalhando um pouco. Mas também chacoalhou e voltou a subir de novo. Chacoalhou e voltou a subir, né, bem importante, chacoalhou e voltou a subir. Né. A gente vai falar isso um pouco, né, de decreto, mas o decreto, né, que tinha sido suspenso pelo Congresso, né, foi para o STF, né, como a gente viu. Alexandre de Moraes, né, votou pela não suspensão do decreto, ou seja, pela volta atrás do decreto, e pior, né, voltou como de forma retroativa. Então, um negócio horroroso. Né? Então, ele não só decretou a volta, né, do decreto, né, original, que foi um pleito do governo, como também que isso deveria ser observado de forma retroativa. E a Receita rapidamente a Receita interviu, para você ver como está uma bagunça. Né? A Receita interviu e falou, olha, eu não vou cobrar de forma retroativa, então podem considerar que é de hoje em diante. Então, né, na medida do possível, parabéns à Receita, que eu acho que aí o ministro Alexandre de Moraes, ele derruba com uma canetada a decisão de 513 parlamentares, de um congresso inteiro. Exato. E não conversa com a Receita para saber se ela tem perna para fazer o retroativo. Né? Exatamente. Não, e nessa briga política, né, Antônio, acho que vale a pena comentar, né, o governo vai e rejeita, né, a proposta de incrementos de congressistas ali, né, no Congresso, né, ou seja, declarando quase que uma briga ali ao Congresso. Né, então, a gente está ali com os três poderes ali, né, basicamente peleando entre si, o que não é bom, né, pensando numa economia, num país de estabilidade das suas regulamentações, né, estabilidade para você investir, acaba não sendo positivo, né, para o país. Né. Mas voltando aqui para o nosso EGAF, para a nossa performance, tá? O mercado secundário 0,67. Por outro lado, quando você olha o ano cheio, né, o ano de 25 cheio, a gente está com 21,11% de rentabilidade, né, que é uma senhora rentabilidade, contra um CDI de 6,42. Então, a gente está realmente, né, bastante acima do CDI, quando a gente olha em termos de CDI mais 30,62. Tá? Então, nada mal, hein? Nada mal. Né? Aquelas pessoas que seguiram aquilo que nós falamos quando estava chovendo faca, né? Nós falamos, pessoal, zero problema no EGAF. O EGAF foi organizado, o fundo, a gestão foi organizada para funcionar em momentos de dificuldade. Exatamente. Vai ser zero problema. Foi zero problema, tá aí, olha só, 21% de rentabilidade. Exato, é o que a gente fala, né? A gente pegou, né, toda a nossa experiência do agronegócio, né? Somos uma casa que atuamos no agro, sem contar o tempo pregresso, né, dos nossos sócios aqui, né, atuando no agro, mas desde 2007. Né? Então, não somos novatos no tema, pelo contrário, sabemos o que estamos fazendo, e montamos uma tese que, na nossa visão, é a tese mais blindada para operar o agronegócio. Né, e isso tem demonstrado, de fato, né, mês após mês, ano após ano, que essa tese tem sido vencedora, né, como imaginávamos, dada a nossa expertise aqui no agro. Tá? Então, 21,11%, né, no ano de 25, e desde o início estamos falando de 67,22%, desde o início, que foi 22 de dezembro de 2021, está contra um CDI de 40,27%. E eu gosto, quando eu olho o número desde o início, até para mostrar a grandeza, demonstrar o que é esse número grossapado, né? 67,22, quando você põe um imposto de volta, porque isso aqui é tudo isento, né? Claro. Mas quando você põe um imposto de volta, estamos falando de 90,65. Então, o cara que entrou na primeira emissão já recuperou o dinheiro praticamente. Já praticamente recuperou o dinheiro de forma bruta, né? De forma líquida ainda não, mas de forma bruta praticamente já recuperou o dinheiro. Então, quando você vai comparar com fundo multimercado, com fundo de ações, com outros fundos que pagam imposto de renda, né? O número que você tem que olhar não é o 67,22, que é um número muito bom, está bastante acima do CDI, que foi 40,27 desde o início do fundo, mas sim o número que você tem que olhar é o 90,65 para comparar com esses outros, né, investimentos, que é um número bastante forte. Tá? Do ponto de vista de liquidez ainda, falando, né, do fundo, R$700 mil tá, de liquidez, né, a gente continua oscilando ali entre 700, 800, 900 mil reais.
ainda é uma liquidez que eu diria bastante, né, interessante para você cotista, né, preciso, né, eventualmente me desfazer de 100 mil reais para fazer, né, alguma despesa ou para fazer algum investimento outro que não seja, né, um investimento financeiro, você consegue entrar e sair do EGAF, então tem uma liquidez ali interessante, né, para você entrar e sair. E quando você olha, né, pelas outras métricas aqui de resultado, né, então falei do mercado secundário, vamos falar agora do resultado contábil e depois eu vou falar do resultado por cota, que é a métrica que eu gosto de olhar, né? Então, o resultado contábil veio em 1,36%, né? Contra um CDI de 1,10%, tá? Então, né, bastante acima do CDI ainda, tá? Quando eu olho no ano, né, estamos rentabilizando 8,73%, tá? Esse resultado contábil é exatamente o resultado, quando eu pego o resultado dos meus ativos, deduzo as despesas operacionais do fundo e o que sobra é esse resultado, né? É isso que demonstra, né, se o fundo está saudável ou não, independente do tiroteio do mercado secundário, né? Relembrando para você, mercado secundário no ano de 25, estamos falando de 21,11, e quando a gente olha, né, o resultado contábil em 25, estamos falando de 8,73. Por que essa discrepância? Exatamente porque o preço da cota estava muito descontado, né, no início do ano, né, ao passo que o contábil não estava tão descontado, porque o contábil é exatamente, né, a diferença entre a receita dos ativos, né, e as despesas operacionais. Tá? Mas mesmo assim, né, um número bastante interessante aqui do lado contábil, né, 8,73 ali por cento, que equivale a CDI mais 4,54. Então, até o meio do ano, né, estamos rentabilizando, né, muito bem, tá? Versus um CDI de 6,42. Tá? E por último, quando a gente olha o resultado por cota, tá? O resultado por cota de junho foi de 1,33, pagamos 1,34, então, né, geramos 1 centavo a menos de resultado dentro do fundo, né, do que o necessário para o pagamento. Então, acabamos, né, reduzindo o nosso resultado retido, né, em 1 centavo aqui para fazer frente a esse pagamento e suavizar esses resultados para vocês. Em meses anteriores já demonstrei aqui que, né, tivemos um resultado por cota superior ao pagamento de dividendo e, portanto, né, aumentamos o nosso resultado retido no fundo. Esse mês estamos usando 1 centavo desse resultado retido, que hoje se encontra em 49 centavos. Então, eu ainda tenho 49 centavos por cota aqui para suavizar potenciais dividendos aqui para vocês, cotistas, e garantir aquele fluxo financeiro, né, interessante, né, para vocês aqui mensal, como se fosse um salário. Tá? Bom, isso foi basicamente, né, a parte de resultados, né? Então, as 3 métricas que eu gosto de falar: resultado por cota, o resultado secundário e o resultado contábil do fundo, são 3 métricas aqui para a gente olhar e verificar se o fundo está saudável, né, ou não, tanto do lado de oferta e demanda, né, dos investidores, né, que é o secundário, quanto, né, das características do fundo per se, né, os ativos que eles estão investindo, né? Se investíssemos em ativos ruins, esses ativos teriam um PDD e, consequentemente, eu não teria um resultado, né, contábil, né, alto, o contábil ia ser pior, ia sofrer. Então, os nossos ativos estão saudáveis, né, estão sendo bem marcados ali, né, pelos seus administradores e estão gerando resultados positivos, né? Se tivesse algum problema no fundo, estaria refletido, né, no resultado contábil, né, e não tem nada ali refletido no resultado contábil, como, né, mostramos para vocês. Então, essa é uma forma de vocês olharem isso quando vocês pegam, né, outros fundos, né, de mercado. Tá? Acho que vale a pena comparar isso. E o resultado por cota é uma proxy do qual é a capacidade de geração de pagamento de dividendos. Né? Para você, obviamente, pagar dividendos, você precisa gerar resultado. Então, quando você pega o resultado por cota e compara com o dividendo, se é maior ou menor, né, se for menor, você tem que ter um resultado retido para conseguir fazer frente àquele dividendo extra que você está pagando, e se for maior, é sinal de que você está guardando uma gordura para quando, eventualmente, em algum mês, teve alguma remarcação no ativo, teve alguma questão técnica ali que não te permitiu, né, pagar o que você gostaria, você tem essa reserva que você consegue adicionar ao resultado por cota gerado naquele mês e pagar o dividendo que você, de fato, previa pagar, né, antes desse evento técnico ter acontecido naquele mês. Tá? Então, é super importante olhar essas três métricas, Antônio. Como você ensina aqui todo mês, né, Bruno? A verdade está lá no contábil, né? Exato. E o contábil do EGAF, poxa, é um oceano azul desde dezembro de 2021. Poxa, já faz tempo que nós estamos aqui todo mês falando com toda a transparência para o investidor, e as coisas que nós temos falado têm acontecido. Bruno, só que esses resultados eles não vêm do acaso, eles vêm de ações de gestão. Então eu queria te perguntar sobre as ações de gestão de junho, mas também, já que agora é um mês que o caixa sobe bastante, você já fez uma série de alocações, estamos de 18 de julho, eu queria que você desse um guidance do que você está vendo, não só as ações de gestão que foram efetivamente tomadas,
mas dá um guidance daquilo que você está vendo para frente das ações de gestão do futuro. Perfeito, Antônio. Maravilha, né? Primeiro falar um pouquinho, né, do que aconteceu no mês de junho, né? Então, mês de junho tivemos um volume de pagamentos bastante expressivo, como falamos aqui no início do vídeo, né? Então foram 21 milhões e 860 mil reais, 862 para ser mais preciso, equivalente a R$ 6,60 por cota, né? E tivemos apenas, né, uma ação de gestão aqui, vendemos parcialmente, tá, 3 milhões de reais de um CRA, né, de uma empresa chamada Café Brasil. Gostamos bastante dessa empresa, mas tivemos a oportunidade de vender. Esse é um CRA que estava pagando o CDI mais 4,5, e hoje, quando a gente olha o nosso volume de originações aqui dentro da Ecoagro, a gente tem conseguido originar papéis com o mesmo nível de risco, com mais proteção, né, ou seja, mais subordinação e nível de taxa um pouco maior, CDI mais 5,5. Tá? Então, o que a gente tem buscado fazer, né, nos últimos meses e vamos continuar fazendo isso nos meses futuros, tá? Eventualmente vender papéis que, né, pelo momento de mercado lá atrás está muito mais positivo, né, a gente ter alocado, né, e ter originado papéis com taxas de CDI mais 4, CDI mais 4,5, CDI mais 5 que estão aqui no fundo, tá? Então vender esse tipo de papéis e adquirir papéis com o mesmo nível de risco, mas que na estrutura tem mais proteção ainda, tá? Tanto em termos de subordinação, quanto em termos de excesso de garantia, quanto em termos de prazo, né? As operações que a gente tem soltado agora têm um prazo, né, até mais curto, tá? Então a gente tem gerado essas operações que são um pouco mais protegidas, até porque o mercado tem estado, né, um pouco mais difícil de colocação, né? Os nossos papéis não só vêm para o EGAF, como também vão para o mercado, né? Acho que isso é sempre bom relembrar, né? Então o EGAF ele nunca é o comprador integral de um papel, ele compra no máximo metade daquele papel, né? Então as nossas operações sempre têm uma validação de mercado dos investidores, né? Então a gente está sempre buscando o que os investidores estão demandando e faz os ajustes necessários, né, para os investidores. E hoje os investidores estão demandando operações, né, de prazo menor, né, de nível de taxa um pouco maior do que tinha anteriormente, né, o que a gente vinha conseguindo fazer, e com mais subordinação. E é isso que a gente vem fazendo. No último mês a gente já fez esse movimento, né? E nesse mês a gente, conforme vai tendo oportunidade de venda, a gente vende os papéis atuais do fundo. Café Brasil, por exemplo, é um papel a taxa CDI mais 4,5, e o que a gente tem feito é substituir isso por papéis de nível de taxa mais alto com maior proteção. Então, Bruno, eu posso resumir, me corrija se eu estiver errado, que o que você está fazendo é aumentar o PL do fundo no fim do dia e aumentar o rendimento para o investidor que é o cotista do EGAF. Eu estou fazendo o que é super difícil fazer quando você olha até a teoria financeira, né? Eu estou reduzindo o nível de risco das operações e aumentando a rentabilidade. E aumentando a rentabilidade. Geralmente, quando você aumenta a rentabilidade, você aumenta o nível de risco, né? Mas, na atual conjuntura, né, no atual momento, né, a gente consegue não só aumentar o nível de taxa que a gente está entregando, mas em operações que estruturalmente são mais seguras, tanto em termos de prazos mais curtos, como também em termos de subordinação com maiores subordinações. Ou seja, precisa ter mais inadimplência dos ativos dentro da carteira do CRA, né, para chegar na nossa cota sênior, né? Então, o que antes eu fazia, né, com subordinação de 30%, por exemplo, CRAs com subordinação de 30%, hoje algumas das emissões a gente tem feito com 50% de subordinação. Ou seja, né, pega lá, né, aquele nosso jabá que a gente sempre fala aqui, ó, pega o nosso excesso de colateral é geralmente 110% a 120% de recebíveis, né, do volume de emissão daquele CRA. Então eu tenho de 10% a 20% de colateral a mais do que eu precisaria para fazer frente à emissão como um todo. Quando eu pego a subordinação, antes era de 30%, agora indo para 50%, cara, olha só, a minha proteção é de 50% e mais esse 10% ou 20% de sobrecolateral que a gente tem. Então minha proteção vai para, né, entre 60% e 70%. Ou seja, a gente tolera o nível de estrutura que a gente está investindo até 70% de inadimplência dos recebíveis que estão dentro do CRA. É muita proteção, né? Praticamente você dizer que o risco de algum problema ser virtualmente zero. É por isso que a nossa tese tem sido tão vencedora desde o início, né? A gente não só nos piores momentos de mercado a gente eleva a subordinação, eleva essas proteções, nos momentos melhores de mercado eu não preciso dessa proteção toda, né? Mas mesmo assim ainda tem níveis de proteção bastante altos, né? A gente geralmente sempre olha o que é perda esperada da carteira de recebíveis dessas revendas, que são, né, os recebíveis que estão ali dentro do CRA, e geralmente adiciona 5, 6 desvios a mais de proteção, né, de subordinação, né? Aqui agora a gente está falando de
10 a 11 desvios a mais aqui de proteção. Então é muita proteção, em relação à média, em relação à média da inadimplência, vamos dizer assim, da carteira de recebíveis das revendas, que são garantia das operações que a gente tem, né, dentro do fundo. Tá? E na gestora você não faz lá uma compra de um papel e depois passa um mês olhando só as notícias de esporte no jornal, né? De forma nenhuma. Você está ali até atento às oportunidades dedo do no pulso, né? Dedo no pulso, que nem dedo no pulso, que nem o nosso podcast. Nosso podcast. É dedo no pulso, é isso aí. Todo dia olhando as oportunidades e garimpando oportunidades. E o resultado é esse. Desde dezembro de 2021, uma carteira super sólida, entregando ótimos rendimentos. O PL agora subiu para 99. Maior nível de rendimento, melhorando a proteção. Ou seja, tem garimpando, trabalhando, fazendo boa gestão, as coisas acontecem. Exatamente. E aí, só para concluir, então a gente tem feito esses movimentos. Então, no mês de junho, a gente encerrou, só para vocês terem uma ideia, com caixa de 25 milhões. Parte desse caixa era para pagar o dividendo agora que a gente pagou no dia 9 de julho, né? Anunciou no dia 2 de julho e pagou no dia 9. Né? Então, em torno de 4 milhões de reais desses 25 era para fazer isso. Desses 21, eu tenho que separar aqui, né, em torno de uns 10 a 11 milhões para fazer frente aos pagamentos de dividendos futuros, né? E a parcela remanescente, né, está disponível para eu comprar ativos. E eu já comprei esses ativos, então já aloquei, né, integralmente tudo que dava para alocar no fundo, né, de forma, né, bastante segura nessa tese que eu te falei, né, em ativos que têm, né, geralmente um prazo menor, uma subordinação maior e um nível de taxa, né, de spread, né, sobre o CDI um pouquinho maior, porque é o que o mercado está pedindo agora. Então a gente tem feito essa rotação dos ativos, né, aproveitando esse movimento de mercado para incrementar, né, resultado e aumentar a proteção do fundo. Então, respondendo a sua pergunta de ações futuras aí de gestão. Então, quando você olhar o relatório de junho, que você vai ver, né, esse caixa de 25 milhões, mas que já foi alocado, tá? E com isso, né, a gente já volta a ter um patamar de alocação máxima, tá, dentro do fundo, que é o que a gente sempre busca, e isso é o grande benefício de estar numa casa que atua no agro, que tem essa capacidade de originação que é a Ecoagro, né, Antônio? A padaria está soltando pão todo dia, né? Aí, se tiver uma gestão ativa e dedo no pulso, enxerga as oportunidades. Exatamente. E o nosso investidor responde, Bruno, porque nós fizemos uma consulta agora, vou pedir que você fale dela, para os investidores, e nós tivemos a aprovação dos nossos investidores num curtíssimo espaço de tempo, bem antes do fim do prazo, os nossos investidores já tinham aprovado as consultas que foram feitas. Exatamente. A gente fez uma consulta formal, que é a denominação nova para assembleia, quando você faz isso de forma eletrônica, né? Então, assembleia era quando você chamava todos os investidores numa sala, dizia os temas, os investidores vinham de forma presencial, né, e tudo mais. E agora você tem esse, né, a CVM veio atualizando a sua regulamentação, e agora a gente tem esse instituto da consulta formal, que é equivalente a uma assembleia, mas você consegue fazer tudo de forma, né, eletrônica. A gente pautou 3 temas, né, nessa consulta formal. Tá? Por que a gente fez essa consulta formal nesse momento? Primeiro, né, para quem está mais antenado na regulamentação, né, e a gente sempre está, né, a gente teve, né, uma atualização regulatória que foi a resolução CVM 175, né, essa resolução CVM 175 é a nova resolução de fundos, então cobre todos os fundos financeiros, todos os fundos estruturados, tá? Então tudo que é fundo no Brasil está coberta por essa resolução 175, e a CVM veio soltando anexos específicos para cada tipo de fundo. Tá? Então eu tenho lá, né, o anexo 3 é o anexo do imobiliário, o anexo 2 é o anexo do fundo de investimento de direitos creditórios, e ela ainda não tinha soltado o anexo de fiagros, né, que é o anexo 6. Recentemente ela soltou o anexo de fiagros, tá? E deu um prazo para a gente se adaptar, para a indústria se adaptar até setembro desse ano, né, a esse anexo 6 de fiagros, né? E tinha dado prazo, né, até junho, tá, também de 2025 para a gente se adaptar a 175. Então a gente aproveitou essas duas coisas, nos adaptamos a 175 e ao mesmo tempo nos adaptamos, né, ao anexo 6, que foi o que a CVM pediu. E além disso, né, vimos que tinham alguns aperfeiçoamentos que a gente podia fazer ali no regulamento do fundo, né, à luz até de novas regulamentações da CVM, tá? Um aperfeiçoamento que a CVM previu agora e que saiu recentemente foi a possibilidade de você recomprar cotas
exatamente igual que as ações, o que as empresas fazem, né? Então a empresa está lá com as suas ações em circulação, eventualmente quando o preço das ações cair muito, o que muitas empresas têm feito, né? Empresas que têm caixa, né? O que elas fazem? Elas entram, né? Abrem um programa de recompra de ações e começam a recomprar essas ações e trazem para a tesouraria, tá? Ao trazer para a tesouraria, ela pode fazer duas coisas ali, ou cancelar as ações, ou seja, tirar de circulação de fato, né? De vez, né? E aí acabou aquelas ações, né? Ou revender a mercado em momento propício no futuro, né? Por que isso é interessante? Porque quando o preço da cota, agora voltando aqui para o nosso FIAG, quando o preço da cota, né, e por equiparação aqui as ações, estiver muito barato, a gente quer sim fazer uso desse instituto, dessa recompra, né? Então a ideia é que quando o preço caia sobremaneira, a gente tem agora um mecanismo estabilizador desse preço, né, para evitar essas reduções, né, bruscas, né, de tiroteio de mercado secundário via esse instituto, né, da recompra. Então é isso que a gente, né, quer aproveitar. Ainda faltam alguns elementos aqui para a CVM esclarecer para o mercado, antes da gente poder usar isso de fato. Ela permitiu, né, que essa recompra fosse feita, mas falta ainda ela definir o como, tá? Então tem algumas incertezas. Não se sabe ainda se o que for recomprado obrigatoriamente precisa ser cancelado. A CVM ainda não legislou sobre isso, né? Ou se pode, no momento oportuno, posteriormente, ser revendido, né, a mercado, tá? Fato é que, independente do que a CVM soltar, é um mecanismo que eu acho que é interessante, é uma inovação, né, regulatória no mercado e que eu acho que a gente tem que fazer, lançar mão disso, né, principalmente nos momentos em que a cota cai demais, exatamente como você falou, para reduzir o valor da cota. E isso é benéfico para todos os investidores, né, porque a gente, né, tendo esse mecanismo, permite que a cota não caia tanto, né, uma vez que a gente possa atuar nessas recompras. Então, acho que isso é uma inovação bastante interessante. Faltam alguns esclarecimentos para a gente começar a operar, mas a gente já queria deixar claro, né, para os investidores, olha, essa é uma inovação da CVM, queremos, né, como a gente sempre preza por transparência, né, Antônio, deixar claro para o investidor que a gente quer sim, né, em momentos oportunos, fazer esses programas de recompra para estabilizar mais o preço e reduzir volatilidade. Então, esse era o primeiro tema. Segundo tema, que é algo que é bastante interessante, que não é todo mundo que faz, mas já vimos alguns gestores fazer, é compromissada reversa. Então, por exemplo, quando eu vou para uma oferta, a coisa mais... o que você, o investidor, gostaria que o teu gestor fizesse, né, é que, uma vez que o dinheiro da oferta entrasse no fundo, que ele fosse integralmente alocado instantaneamente, né? Só que é muito difícil você alocar instantaneamente. Mesmo para a gente que é bastante originador, a gente aloca no horizonte de 15 dias, um mês. Tem um prazo ali de alocação, porque a gente não consegue soltar tantas operações assim num único mês para conseguir alocar, sei lá, 100, 200, 300 milhões de reais assim, né, de uma forma, né, saudável, né? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, olha, em vésperas de oferta, então estamos com a intenção eventualmente de fazer uma oferta, eu posso buscar um banco, pegar os títulos que estão na minha carteira e fazer uma compromissada reversa. Como é que funciona? Eu dou os títulos da carteira como garantia, né, para esse banco, e esse banco me dá dinheiro, né, a uma determinada taxa. Né? Por exemplo, CDI mais 1, CDI mais 2, CDI mais 3, aí depende da taxa que o banco vai nos ofertar essa compromissada reversa, que nós vamos negociar com o banco nessa compromissada reversa. Então ele me dá dinheiro em troca disso. Geralmente, obviamente, é uma carteira de crédito privada, ele dá haircut, ele tem toda uma metodologia ali de quanto daquela carteira, né, ele vai, de fato, né, ter como garantia, quanto de overcolateral ele quer ter daquela carteira em relação ao dinheiro que ele vai me entregar. Mas uma vez ele me entregando esse dinheiro, repara, eu estou com liquidez no fundo antes da oferta. O que eu posso fazer? Comprar novos ativos. Comprar novos ativos com os níveis de taxa que a gente está falando. CDI mais 5, CDI mais 5,5. Olha que bacana, eu tomo uma compromissada reversa, CDI mais 1, 2, 3, dependendo ali da oferta do banco, né? E estou comprando ativos a CDI mais 5, 5,5. Toda essa diferença entre o CDI mais 1, 2, 3 e o 5,5 que eu estou adquirindo, isso é resultado adicional para você, investidor, tá? Então, não só, a gente tem dois benefícios aqui, não só eu dou resultado adicional para você, investidor, ao fazer essa compromissada reversa, como também, assim que eu fizer a oferta e assim que o dinheiro entrar no fundo, né, o dinheiro entrou no fundo, eu simplesmente liquido antecipadamente aquela compromissada reversa, né? Ou seja, pela curva, bonitinho, não tem custo nenhum adicional para fazer essa liquidação antecipada, e os ativos já estão no fundo, ou seja, eu aloco instantaneamente. Então eu tenho dois benefícios, aloco instantaneamente os ativos e no período, né, até o dinheiro da oferta entrar no fundo, eu dou um resultado extraordinário ali para o meu investidor, que é esse delta de spread entre, né, as duas taxas, o custo da compromissada reversa e a yield
né, dos meus ativos. Então, isso é super benéfico para o investidor. Por isso que eles aprovaram. Exato, por isso que eles aprovaram, exatamente. E com isso, eles vão ganhar dinheiro com esse negócio. Exato. A gente quis deixar claro que a gente poderia fazer o uso dessa compromissada reversa, né, e fizemos os ajustes necessários no regulamento para conseguir operacionalizar isso. Tá? Esse foi o segundo ponto da pauta. E o terceiro ponto da pauta foi sobre direito de preferência. Né? A gente quer sempre, né, obviamente, dar o direito de preferência para o minoritário, né? Isso é super importante. Só que o direito de preferência ele tem a parte positiva, que é você poder comprar a participação do fundo que você tem nas novas ofertas que a gente faz. Então, hoje temos 300 milhões de reais. Se eu faço uma oferta de 100 milhões, você que é investidor hoje do fundo, você até 33% da tua participação, então 300, 100 milhões, né? 1 milhões é 1/3 dos 300, então até 33% da tua participação você teria direito de preferência para você entrar primeiro nessa oferta de 100 milhões. No limite, se todos os cotistas quiserem exercer o seu direito de preferência, né, a oferta morre com os cotistas atuais e não entra nenhum cotista novo. Então, o que o direito de preferência faz? Dá direito para que o atual cotista entre primeiro no fundo em detrimento dos novos, né, investidores, na proporção que ele hoje tem alocado dentro do fundo. Tá? Então, esse direito de preferência já existe hoje. A questão é que, pela forma como estava descrito no regulamento, obrigatoriamente ele era negociado. Ao ser negociado, o que acontece? Bagunça. Logo que, né, a gente lança a oferta e logo que entra o direito de preferência, o que acontece? Você que já é cotista a longa data e que já passou por algumas ofertas já deve ter visto isso. Você vai ter lá o EGAF 11, né, na tua posição, e de repente aparece lá um EGAF 13, EGAF 14. Né? O que é esse EGAF 13? Cara, é o direito de preferência, é o ativo de direito de preferência. Só que esse direito de preferência ele tem um valor, ele funciona quase como se fosse uma opção ali. Né? O que esse direito à preferência te dá? Ele te dá o direito de você comprar a ação pelo preço de subscrição. Tá? Então, esse direito de preferência ele tem um valor. A partir do momento que ele é lançado no mercado, né, se você estava com o teu EGAF a 99,100 e o direito de preferência está valendo R$2, automaticamente o EGAF cai para 98 e o direito de preferência está lá R$2. De tal forma que os dois somados vai dar o preço que você tinha anteriormente. O que acontece? Como funciona como se fosse uma opção, conforme vai vencendo o prazo para você exercer esse direito de preferência, não só vai reduzindo esse valor de direito de preferência, vai perdendo valor e no limite ele vira zero. Então a maior parte dos investidores de varejo não tem esse conhecimento de mercado, não percebe que existe esse direito de preferência, não percebe que isso pode ser negociado, não percebe que ele pode monetizar isso, né, se ele não for usar o direito de preferência, e ao não perceber, ele simplesmente deixou de ganhar, nesse exemplo que eu dei, R$2, por exemplo. Entendeu? Então R$2 eventualmente viram um pó ali no meio do caminho. Então o direito de preferência ele é bom, muito bom, porque te dá esse benefício de você entrar no fundo. Por outro lado, né, se você não conhecer direito essa dinâmica de direito de preferência, você acaba tendo um valor de cota um pouco menor, né, ao longo dessa dinâmica da oferta do fundo. O que a gente quer fazer aqui? Permitir que o direito de preferência, dependendo da oferta, seja negociado ou não negociado. Isso tudo vai depender, obviamente, do valor patrimonial das cotas e do valor de mercado das cotas e do preço de subscrição que a gente vai fazer nas ofertas. Então, essas três variáveis é que vão definir se a gente vai fazer o direito de preferência ser negociado em B3 ou não ser negociado em B3. Tá? Então, o que a gente está pedindo nessa assembleia? Para que a gente, como gestor, possa, né, definir, né, em que, nas ofertas que a gente for fazer de hoje em diante, né, após essa aprovação dessa consulta, se o direito de preferência será negociado ou não será negociado. Tá? Então, esse foi o nosso pedido, né, para o cotista. Tá? Na data de hoje, dia 18 de julho, né, eu já tive, né, uma parcial da apuração, né, a apuração só encerra, né, hoje, né, dia 18 de julho à meia-noite, tá? Mas a parcial dessa apuração já nos levou à aprovação das três matérias. Então, eu já tive quórum para aprovação dessas três matérias. Obrigado, né, você cotista que votou, são três matérias importantes, né, para a atualização da gestão aqui do nosso fundo, que vão te beneficiar. Né? Então, meu obrigado aqui para vocês que votaram de forma, né, positiva, né, e favorável, né, a essas três matérias. Né? Isso será importante para dar continuidade ao nosso trabalho de gestão, né, excelente que a gente vem fazendo aí para vocês. Então, eu fui até um pouco extenso aqui, mas acho que valia a pena detalhar bastante, né, o que foi essa assembleia, para que todos os cotistas que votaram e os que não votaram entendessem 100% as matérias que foram aprovadas. Tá? Transparência é o nome da casa, né, Bruno? Exatamente. Então, exatamente. é importante deixar isso tudo muito claro. Vamos falar de macro, Bruno? Com certeza, Antônio, eu ia te passar a bola agora para falar de macro e agro, né, bastante coisa aí no cenário, IOF, imposto de renda, tarifas, né? Então, eu vou começar, Bruno, dizendo o seguinte, já que você falou em tarifas,
o presidente Trump ele impôs uma série de tarifas para o Brasil de 50%, vão passar a valer a partir de 1º de agosto, a princípio. Do jeito que nós estamos conduzindo aqui do Brasil, indo para o enfrentamento, acho que dia 1º entra em vigência mesmo. Se nós buscássemos um acerto, talvez aconteceria como aconteceu com muitos países do mundo, que foram postergados para outros prazos, mas brigando, a minha aposta é que dia 1º entra em vigor mesmo. Se nós procurarmos um caminho, a gente consegue uma prorrogação, 60 dias, 90 dias, como tantos outros países conseguiram. Acontece, Bruno, que o presidente Trump ele precisa entrar na fila. Se ele quer tarifar o Brasil, ele precisa entrar na fila. Porque nós já temos o governo brasileiro fazendo isso. Fazendo isso antes. E também não só ele, agora nós temos o Supremo Tribunal Federal também participando da fila de tributar os brasileiros. Então o presidente Trump, educadamente, ele precisa ir para a fila de todos aqueles que querem tributar o brasileiro, tributar você, investidor, porque nós tivemos a volta do IOF, Bruno. Algo que já estava derrubado. E eu queria te fazer uma pergunta. Embora essa questão de macro seja o que falo, mas eu quero que você fale pela importância da gestora e do seu papel na gestão. O FIAGRO, o HF11, ele vai pagar IOF? Não. Ele não vai pagar IOF. Né? O IOF é para alguns investimentos em alguns tipos de ativos e os FIAGROS não estão dentre os ativos que pagam IOF. Então o nosso investidor pode ficar tranquilo que não vai ter impacto nem em cota, nem nos seus rendimentos do IOF. O que pode acontecer, o que você já falou lá no início, é que se essa medida provisória que foi mandada para o Congresso, que taxa os títulos privados no Brasil, dentre eles LCAs, FIAGROS, CRAs, se ela for aprovada pelo Congresso, aí então esses passarão a pagar 5%. Mas se, eu tenho muitas dúvidas se isso vai acontecer. Acho até que não. Agora, o IOF, ele piorou muito, por exemplo, para as cooperativas de grãos. A cooperativa de grão, ela muitas vezes vai ao banco para fazer um financiamento, ela se financia para financiar os seus produtores. As revendas de insumo, ao invés de vir na Ecoagro fazer um CRA, vão no agente financeiro, tomam um empréstimo, compram os insumos, repassam para os produtores com o prazo safra. Essas operações, elas agora serão taxadas com IOF, e não é pouca coisa. Não. É 3,95. Então, ou seja, além do custo do dinheiro, há também a incidência do IOF, que foi quase que triplicado, porque ele era 1,1, agora, quase não, ele foi triplicado, mais que triplicado. De 1,1, agora ele vai para 3,95. Então, uma alta bastante grande do IOF. E que compõe a yield que aquilo que não a revenda, né, ou a empresa do agro está se financiando. Né? Então, 3% a mais na taxa é muita coisa, né? É muita coisa. E justamente no momento em que nós estamos com uma taxa de juros bastante alta, o que tem trazido uma desaceleração econômica bastante clara. Quando nós olhamos a pesquisa mensal do comércio, pesquisa mensal de serviços do IBGE, pesquisa mensal da indústria também do IBGE, o que a gente está vendo? Uma desaceleração muito significativa no resultado em 12 meses desses setores da economia. Ao contrário do agro, Bruno, porque o agro, saiu um dado do CPEA que mostra que o PIB do Brasil, que é feito pelo agro, ou a participação do agro no PIB brasileiro, subiu de 24% para 29%. Então, 29% de todo o PIB do Brasil acontece agora com o agronegócio. Quase um terço. Nossa. Quase um terço do PIB brasileiro acontece dentro do agronegócio. E o PIB agropecuário, de acordo com o Ministério da Agricultura, o valor bruto da produção deve atingir, ao final deste ano, 1,4 trilhão de reais. Então veja o tamanho do faturamento. E o setor de insumos, que é a cadeia em que nós atuamos, ele teve uma performance muito grande. A perspectiva de crescimento ela é muito grande neste ano, depois de 2 anos ruins, que foi o ano de 23 e 24, agora no ano de 25, solta a corda e o setor de insumos volta a performar muito bem. Nós estamos com uma inflação
no atacado claramente desinflacionando, GPDI, GPM, o próprio IPP, que é o Índice de Preços ao Produtor, vem desacelerando com força, o que sugere que ali na frente vamos ver o IPCA desacelerando também com mais intensidade. Nossa perspectiva, nós já falamos aqui, acreditamos que a Selic comece a reduzir num cenário otimista em fevereiro, muito otimista, por sinal, no nosso mais realista, abril de 2026. Pela curva, eu dei uma olhada recentemente, está para março, né? A primeira redução, quando você olha a curva de juros, né? Então, de fato, né? Muito otimista. Tem gente já falando de janeiro, né? Janeiro tem uma primeira queda, mas a gente acha que é bastante difícil, né? Aí aquele cara que compra uma mal ação que está ali na torcida para que vire para ver sobe, né? Não está fazendo análise macro, está fazendo torcida. É muito difícil acontecer. Pode, né? Do ponto de vista do agro, Bruno, nós tivemos um novo resultado da Conab, que trouxe a safra brasileira para 340 milhões de toneladas. Recorde absoluto de produção. 340 milhões de toneladas. Concluímos a colheita do milho primeira safra, concluímos a colheita da soja, então não tem mais o que perder. O milho segunda safra está sendo colhido, já vamos com mais da metade dele colhido, uma performance excepcional, melhor do que era projetado. A produtividade da máquina tem surpreendido as projeções que nós tínhamos, que todo o mercado tinha. Então eu não duvidarei se nós tivermos um número superior a esses 340 milhões e os preços reagindo a essa safra. Evidentemente que o milho é época de colheita, o preço cai, é normal que assim o seja, algodão o preço caindo, café o preço caindo. Aí o investidor às vezes olha esses preços caindo e diz, não gente, é porque nós estamos colhendo. Na época da colheita esses preços caem, mas se nós compararmos o preço hoje com o mesmo dia do ano passado, a alta é enorme. Então nós estamos numa situação bem diferente, margens positivas, é um agro completamente diferente do ano passado, Bruno, e que quando a gente olha para frente só vemos perspectivas positivas. Perfeito, Antônio, obrigado pelas suas considerações aí sobre macro e agro. Importante a gente continuar acompanhando isso, até os potenciais impactos aqui no nosso EGAF, né? Por isso que é super importante trazer essas atualizações aqui para os nossos investidores, né? Bom, com isso eu dou por encerrado aqui o nosso encontro e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado, um abraço.